Olá pessoal, meu nome é Thiago Gonçalves, sou um professor da Secretaria de Educação DF, sou um homem de porte médio, estatura média, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, boca pequena, pele clara. Nesse trabalho que vou tratar a respeito, no módulo 2, é falando um pouco também, ao meu entender, sobre as funções superiores mentais que foram elaboradas nos estudos por Vygotsky, que foi um psicólogo russo, e que trabalhou bastante a questão cultural, social e histórica, sobre quais são os envolvimentos que esses meios podem intervir no processo de desenvolvimento de um ser vivo, no caso, um ser humano, certo? Então, é muito importante frisar que eu ainda sou professor e sempre estou tentando me atualizar sobre esse contexto e sempre é importante também poder reciclar os meus conhecimentos, razão pela qual também eu quis elaborar esse vídeo também para explicar minha trajetória, mas ao final do trabalho poder explorar determinados conceitos. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o que eu entendi, ao meu entender, certo? Sobre a teoria, sobre tais processos de desenvolvimento, símbolo, signo, significante, significado. E também, após isso, vou contextualizar um pouco sobre como eu entendo que eu posso aplicar isso no meu dia a dia enquanto professor. Primeiramente, pessoal, o que eu posso entender sobre a questão da linguagem, certo? Além da sua função comunicativa como elemento constituidor do pertencimento cultural, da sua própria subjetividade. A linguagem, claramente, não é apenas a parte da língua. É qualquer processo de expressão humana para poder falar sobre algum conceito que está interligado aos seus processos e sentimentos, né? A sua própria subjetividade. Como, por exemplo, podemos ver os homens das cavernas, nas pinturas rupestres, que conseguimos ver, de fato, em resquícios arqueológicos, desenhos, né? Que poderiam, inclusive, assim, falar sobre homens que estavam caçando animais e também outros processos que também dizem respeito, que talvez por devido às superstições, isso poderia também ser um processo de magia para eles naquela época. E também todo aquele processo de questão semiótica, que de mediação semiótica a gente entende, por exemplo, um processo que a gente precisa utilizar um signo, que a partir daquele signo vai produzir algum entendimento para mim, que eu vou conseguir internalizar aquele processo e vou conseguir canalizar e sentir o que aquilo transmite para mim. Até mesmo a questão de signo que é utilizado por artistas, certo? Por exemplo, um artista produz uma obra artística, seja uma escultura, seja um quadro artístico, e ele internaliza suas impressões, expõe os seus sentimentos naquela pintura, e a partir daquele momento eu consigo sentir quais foram os sentimentos que o artista teve naquele momento em que ele confeccionou aquela obra que ele pintou, ou através de um desenho, através de uma forma artística, através de uma música. Ou seja, o signo, ao meu entender, trata-se justamente de como eu vou conseguir interpretar, a partir de uma simbologia, aquele processo para o meu entendimento interno. Como eu vou conseguir entender, como eu vou conseguir canalizar aquilo para mim. Um símbolo pode ser muito bem algo histórico, algo social, e também, ao meu ver, servir como um exemplo de conduta a ser seguido na nossa contemporaneidade. Então, Vygotsky trata sobre essa questão do histórico-cultural e social, certo? Ou seja, o nosso processo de desenvolvimento sempre está interligado assim, ao nosso dia a dia, ou seja, não podemos deixar as nossas práticas sociais, de aprendizagem, de desenvolvimento, desvinculadas do nosso contexto social. Pois é a partir do nosso contexto histórico, cultural, social que a gente consegue entender mais e saber relacionar isso com o nosso dia a dia e o processo de desenvolvimento da conduta humana. Então, pelo que entendi, pessoal, além disso, a função comunicativa, obviamente, é importante, mas uma língua faz parte da linguagem, mas nem toda linguagem é uma língua. Eu, como professor de inglês, então eu sempre tento vincular isso às minhas práticas, tentando levar o ensino do inglês para a função social, para o uso social, contextualizando isso com o nosso dia a dia, quais são os interesses dos meus alunos, como que eu posso trazer, talvez, algumas linguagens e algumas questões de prática entre eu e eles numa roda de conversa, em um debate em inglês, e tentando exprimir um pouco mais
quais são as minhas intenções para isso, levando, por exemplo, imagens, para que eles possam associar essas imagens, tentar falar sobre rotinas, tentar contextualizar isso com um pouco mais do seu dia a dia e também trazendo processos, imagens e vídeos de algum tema em específico que eu estiver trabalhando nas minhas aulas, como rotinas, como eu já falei, culturas de países anglófonos, tradições, música, culinária e assim por diante. Então, pessoal, além disso, eu gostaria até de poder falar sobre a questão da semiótica, da dupla mediação semiótica, certo? Que assim, a gente tem muito bem a questão que eu consigo internalizar e aquilo que alguma obra artística ou alguma coisa em específico está, de fato, tentando significar, entre o significante e o significado. Então, ao meu ver, a questão dessa linguagem semiótica. Alguma coisa foi feita por algum artista, vamos supor, alguma pessoa qualquer, e a partir daquilo eu consigo, de fato, decodificar aquilo que eu acredito que possa ter alguma simbologia, algum conceito para mim. Então, se eu vejo uma obra artística, como forma já disse, eu consigo interligar aqueles conceitos, talvez aquelas propostas, aquelas intenções dos artistas, e conseguir entender, talvez, isso para o meu linguajar, para o meu contexto histórico-cultural. E agora eu penso, como isso pode pertencer, de certa forma, à mediação semiótica, né? Representação simbólica. Conforme eu disse, pessoal, a representação simbólica tem que ter um contexto específico para aquilo, certo? Ao meu entender. Se eu vou, por exemplo, a uma galeria de arte, tem, obviamente, várias exposições, tem um contexto histórico-cultural sobre aquilo. Então, geralmente, algumas obras artísticas têm ligado sempre o contexto histórico. Então, por exemplo, a Guerra de Guernica, do Pablo Picasso, e outras representações de guerras que foram feitas por artistas. Então, a partir daquelas impressões eu consigo contextualizar o contexto histórico, político daquela época, que foi representado um quadro, e outros, e assim por diante. E também esculturas, e imagens, e todas aquelas incógnitas tal como o quadro da Mona Lisa, que foi feito por Leonardo da Vinci, e tudo mais aquilo. Eu consigo, talvez, expressar os meus sentimentos sobre aquilo e a partir daquele momento que foi produzido, talvez, um objetivo primário do artista, ele conseguiu, naquela época, externalizar para outras pessoas, outros espectadores. Então, eu acredito que essa questão, que primeiramente, voltando à linguagem além da função comunicativa, eu consigo utilizá-la como um elemento constituidor de pertencimento cultural da minha própria subjetividade. Por quê? A partir disso, eu consigo me expressar e também consigo sentir outras impressões de outros artistas, de outros trabalhos. E a partir daquela linguagem, aquela linguagem daquela obra imprime em mim uma certa subjetividade. Essa subjetividade eu consigo internalizar e produzir, de certa forma, um significado. Ou seja, tem sempre aquela questão do signo, que pode-se dizer, por exemplo, uma obra que foi feita, e aquilo que eu consigo externalizar através daquele signo, atribuindo talvez para mim as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas impressões pessoais. Eu acredito que isso é muito interessante porque isso relaciona para mim uma certa representação simbólica. Essa representação simbólica eu consigo, de certa forma, externalizar aquilo que eu sinto. Isso trabalha também as minhas emoções, trabalha todo aquele meio envolvimento entre eu e o exterior, entre o meu interno e o exterior. E, ao meu ver, eu interpreto isso como uma intermediação semiótica. Além disso, sobre a questão, as relações entre os conceitos e a realidade, né? Conforme eu já disse isso, mas o que eu queria mais saber, falar um pouco mais a respeito, seria sobre também as funções mentais superiores, que o Vygotsky ele também trabalha sobre a questão da interação, da mediação, da internalização e da zona de desenvolvimento proximal. E também relacionar isso com os conceitos que a gente pode considerar, né? Que seriam os conceitos científicos e os conceitos espontâneos. Primeiramente, pessoal, ao meu ver, a interação. Segundo Vygotsky, ele também mencionou que para que a aprendizagem possa evoluir ao torno, quando uma criança aprende, por exemplo, para chegar ao tom de desenvolvimento, precisa ter interação social, talvez com outros adultos, com outras crianças,
É importante entender que a gente faz parte de um processo sócio-histórico-cultural. E a partir desse momento que a gente faz parte de um processo sócio-histórico-cultural, a gente precisa saber quais são as condutas, as morais culturais de uma sociedade que a gente se insere. Porque se a gente se isola de um local, qualquer que seja, a gente não consegue, de certa forma, entender como funciona os processos dinâmicos daquela sociedade. Não digo processos mecânicos, porque tudo está em processo de desenvolvimento, em processo de dinamismo. Ou seja, a partir daquilo que eu consigo estabelecer uma mediação com um professor, por exemplo, eu consigo, de certa forma, ser mediado, que aquele professor vai trazer para mim os seus conhecimentos do mundo, os seus conhecimentos científicos para mim. Ou seja, eu consigo, de certa forma, explorar esses conceitos que são científicos que não seriam transferidos de outra forma para mim. E para isso eu preciso do professor para realizar aquilo. Ou seja, um tutor ou alguém que tenha experiência ou especialidade em algo. A partir de então, a partir daquilo eu consigo internalizar aqueles conceitos e vou começar a pensar para mim como é que eu posso aglobar isso nas minhas práticas, como eu consigo internalizar aquilo e ao mesmo tempo externalizar, como que eu vou conseguir interpretar e associar aquilo à minha linguagem de mundo. E a partir de então, entre aqueles conhecimentos que eu já tinha para mim, pode ser como conceitos espontâneos, certo? Que é justamente, como eu posso dizer, conceitos espontâneos, mais uma vez, são aqueles que eu não preciso da mediação de um professor. Ou seja, eu já posso aprender daquilo, de um determinado assunto, de maneira natural, e que eu não preciso da intermediação, sim, de alguém, na verdade, que possa me trazer aqueles conceitos para a minha realidade. E os conceitos científicos são justamente aqueles conceitos que são explicados por alguém especialista na área, por um professor, seja matemática, física e assim por diante. Agora, eu posso muito bem relacionar a minha realidade com aquilo que eu estiver aprendendo em sala de aula, certo? Ou seja, a partir daqueles conceitos que eu já internalizo para mim, ou que eu já estudei, que eu comecei a desenvolver com o tempo, e com aquilo que é ensinado de novo, constitui a zona de desenvolvimento proximal. É justamente o último conceito que Vygotsky fala, né, sobre a questão das funções superiores mentais. Então, da zona de desenvolvimento proximal, tem uma certa interconexão entre aquilo que eu já sabia, aquilo que eu venho saber, e aquilo que se constitui justamente da interconectividade desses dois conceitos, certo? Ou seja, se eu aprendo um idioma, obviamente, eu sou autodidata, sempre fui autodidata boa parte, mas também tive uma formação para isso. Mas eu sempre gostei de assistir desenhos, ouvir músicas em inglês. E a partir daquilo, os conceitos espontâneos foram surgindo, que foram conceitos que eu tive acesso e que então me ajudaram a trilhar o meu caminho de aprendizagem na área de idiomas. Agora tem os conceitos científicos. Como que eu consegui estruturar, encaixar aquilo? Principalmente conceitos gramaticais, vocabulários, trazendo isso para uma construção social. Então, esses passam a ser os conceitos científicos que eu dependi de um professor, que eu precisei, para que eu conseguisse chegar até onde eu estou hoje. Então, basicamente, como eu consigo entender? Eu acredito que essa questão de poder trazer esses elementos para o nosso dia a dia, que trata justamente dessa questão, né? Que você aprende na escola, mas você leva isso para o seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Então, eu levo isso basicamente como uma questão de cumprir uma função social, mas que, obviamente, todos aqueles conhecimentos que eu levo para a escola, o que eu trago de lá para a minha vida, não podem estar descontextualizados do meu dia a dia, da minha realidade. Justamente porque o Vygotsky fala também da psicologia histórico-cultural. Então, a partir desses conceitos, eu posso entender que tudo é historicidade, tudo é envolvimento cultural, que a gente precisa ter envolvimento com o próximo. E assim, a gente consegue estabelecer a nossa interação comunicativa com as pessoas e a gente começa a interagir e imprimir outros símbolos, outras representações. Ou seja, tem o significante e o significado, certo? O significante, vamos supor, um objeto que eu posso pensar. Isso é uma cadeira, isso é um caderno. Isso é um livro. Como que eu vou começar a atribuir esse sentido? Veja, obviamente, uma agenda ou um caderno, folha branca. Bom, eu tenho que anotar alguma coisa, certo? Então, aquilo foi feito para ser feito algo nele. O significante.
Agora, para que isso serve? Aquilo, vou estudar, eu vou fazer anotações, vou à escola. Ou seja, é o significado. Tudo isso tem um processo de você poder intermediar a linguagem, certo? Então, como eu penso, mais uma vez, trazendo para as minhas práticas escolares, trabalhar também as emoções dos alunos é importante, levar outras linguagens mediativas para que eles possam, de fato, interagirem entre si através de arte, através da pintura, falar sobre as suas informações pessoais através de um formulário, através de representações simbólicas que possam trazer para eles algum elemento, alguma importância para a sua vida do dia a dia. Eu, como professor de um centro de línguas, eu trabalho, por exemplo, abordagem comunicativa. Então, é importante saber que eu tenho que, além de explorar os conceitos gramaticais, os conceitos vocabulares, e tentar estimular os alunos para que eles possam pegar aquilo e levar para a sua prática social no dia a dia, falando sobre as suas rotinas, as suas informações pessoais, os seus gostos, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, aquilo que te agrada. E assim, com o tempo, eles vão montando seus processos mentais, através da interação, da mediação que eu sou professor, da internalização que eles internalizam aquilo, acham que aquilo vai servir, aquilo não vai servir, e então as zonas de desenvolvimento proximal, que é justamente aquilo que eles já sabiam ou que talvez eles já tiveram contato antes, né? Através da música, através de livros, através de palavras no inglês que, por exemplo, muitos conhecem, outdoor, e outras palavras que, enfim, no momento, talvez eles não conseguissem fazer uma conexão com o nosso dia a dia. Palavras que eles veem no dia a dia nas televisões, merchandes, outras coisas, outras palavras. E, enfim, como que a partir daquelas palavras vamos construir palavras cognatas, falsas cognatas? Como que eles vão poder falar sobre esperanças e sonhos? Por exemplo, quando eu ensino o primeiro condicional do inglês, que é justamente uma oração no presente e outra oração no futuro. Eu preciso ensinar a abordagem, como que eles vão utilizar gramaticalmente aquilo, e a partir de então eles vão produzir outros elementos, vão conseguir formular orações para falar justamente daquilo que é importante a eles, certo? Falar sobre expectativas e sonhos para o futuro. São coisas mais importantes a entender. Você pode utilizar os elementos gramaticais, construtivos do inglês, para falar sobre o seu dia a dia, sobre os seus sonhos, as suas expectativas e assim por diante. Então, eu acredito que isso é muito importante para a gente tentar regularizar, certo? Entre esses conceitos e contextualizá-los com a nossa realidade. Vygotsky, sem sombra de dúvidas, foi um psicólogo extremamente sábio e que os seus conceitos, de lá para cá, fazem total sentido com o que nós vemos, com o que nós estamos explorando no nosso dia a dia, até mesmo por conta do currículo movimento, que é utilizado aqui em Brasília, Distrito Federal, que também justamente une a pedagogia histórico-crítica de Saviani e a psicologia histórico-cultural. É justamente esses conceitos que quis apresentar para vocês. Eu acho muito importante poder frisar que eu estou sempre em processo de conhecimento e sempre tento me atualizar, me contextualizar para essa questão da educação especial com intersecções na perspectiva da educação inclusiva. Então, deixo aqui o meu vídeo e muito obrigado por terem me assistido e é um prazer estar com vocês. Até logo!